A graça e a paz a todos, queridos, da parte de Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, estamos com mais uma aula, uma EBD online, e nessa lição que vamos estudar amanhã, é a lição justamente de número 3. Amanhã é o dia 19 de abril de 2026, também considerado aqui como dia do índio, né? O tema da nossa lição é a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Queridos, para quem ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva no nosso canal pb. Presbítero Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. O textual da nossa lição nos diz assim: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade prática nos diz assim: a impaciência, presta bem atenção nisso, é antagônica à fé, é contrária à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo, determinado por ele. Nosso Deus é um Deus soberano sobre tudo e todos, mas não manipula o processo da situação. Não manipula a questão causativa, não. Mas intervém no tempo, na história, no momento que ele quiser. Isso é soberania, mas não manipula o processo o tempo todo. O processo está acontecendo, tá? Então, o texto da leitura bíblica em classe é um pouco longo, ele está em Gênesis 16, de 1 ao 16. Para quem tem lição, para quem não tem, leia em casa. Não vamos ler, mas é uma história tremenda de tudo que vamos estar estudando aqui agora. A palavra-chave da nossa lição não poderia ser outra, é a palavra impaciência. Estamos vivendo numa era que isso aqui está fazendo parte da vida de todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Vivemos uma era de impaciência, numa era de correria, numa era do tox queen, na era da sociedade líquida, né? Vivemos uma geração líquida, né? E de entretenimento, de correria, e como dizia lá também o profeta Daniel. Então a introdução diz: Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé, amigo de Deus, não consultou ao Senhor, tá? Mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Irmãos, pensa uma coisa difícil, uma esposa impaciente dentro da sua casa. E aí você vai entender um pouquinho essa questão de Abraão. Não estou fazendo defesa nenhuma em canto algum, porém a gente não vê Deus repreender Abraão em momento algum sobre essa questão. Então a gente tira a conclusão de que houve essa vontade permissiva de Deus. O propósito é de Deus, né? Mas a ação são humana, tá certo? Das questões causativas no processo, tá? Então, no primeiro tópico da lição diz o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Poderia o homem ajudar a Deus em alguma coisa? Eis a questão, né? Ou vai atrapalhar? E aí a gente vai ver, né? O plano para ajudar a Deus. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno, Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. Deus disse a ele que daria um herdeiro, que esse herdeiro seria das suas entranhas, ou seja, seria um filho natural, nascido do ventre da sua esposa Sarai. Seria hoje o que a gente chama de filho biológico, e não filho do coração, ou qualquer uma outra situação, um filho de uma barriga de aluguel, não, tá? Seria um filho biológico das suas entranhas, tá? Essa foi a promessa de Deus. Mas o tempo passava e anos seguiam-se e a promessa não se cumpria.
pense numa coisa difícil, é a questão da espera. Muitas vezes, irmãos, a gente não quer nem esperar um ônibus na parada. Agora, imagina esperar, né, esse cumprimento dessa promessa aqui, que seria a extraordinária, a melhor coisa da vida dos dois, um filho, a sua herança, como está no Salmo 127, versículo 3. Então, sua esposa, observando as circunstâncias, né, desfavoráveis, ele já numa certa idade, ela também já da idade avançada, ela é estéril, pensou em sua solução, né, humana, na solução. Aqui vem a questão humana. Na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Tentou, né, fazer aquilo que não deveria, que não poderia, que não estava ao seu alcance, mas sim no governo, no controle total, soberano de Deus, do Pai das Luzes. Assim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, que era uma serva deles, egípcia, para que dela viesse um filho. Ficou parecido aqui com hoje que a gente usa de barriga de aluguel, né, de um termo mais apropriado para isso no sentido da cultura nossa atual. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que é que acontece? O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor, ele usa o quê? O tempo, minha gente, para moldar, para forjar, para nos tratar e tratar assim o nosso caráter, certo? No segundo subtópico do primeiro ponto ainda diz: Abrão aceita o plano de Sarai. Irmão, eu entendo que Abraão aceitou o plano de Sarai pelo motivo de... Você já pensou, você conviver em casa com uma mulher impaciente de alguma situação? A Bíblia vai dizer que a mulher é submissa ao marido, ou seja, ela é o alicerce ali. Ela está debaixo de uma missão. Se esse alicerce desmorona, desmorona tudo. Por isso que o sábio Salomão vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tula, ela destrói com as próprias mãos. Amém? Então, se a mulher está bem, o homem está bem, a família está bem, a casa está bem. Se a mulher está mal, o homem vai ficar mal, a casa vai estar mal. Certo? Isso é inegável. Era coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando, mesmo sabendo que ia dar errado, né? Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência, duas coisas terríveis, a ansiedade ela gera impaciência, tome o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe. Aí onde é que fica a fé? Entrou a ansiedade e a paciência. A fé vai ficar de lado, vai ficar no canto. Então, e acabamos cometendo muitos erros, não é um só não, são muitos erros por falta de quê? De fé, que vai suprir a impaciência e vai suprir a ansiedade. Então, o salmista vai dizer: esperei, né? No Salmo 40, versículo 1. Ele está falando no tempo passado que esperou, mas esperou como? Impaciente, inconformado, puxando os cabelos. Não, ele esperou com paciência no Senhor. Ou seja, ele teve fé que aquilo aconteceria e aquilo aconteceu num tempo determinado por Deus. Porque o tempo pertence a Deus. Tudo está ligado ao tempo e a um espaço de tempo. Estamos vivendo num tempo e num espaço de tempo. Tá? No terceiro subtópico do primeiro ponto ainda diz assim: Agar zomba de Sarai. Aí é onde vem a questão. Com as nossas escolhas erradas, escolhas de uma maneira impaciente e ansiosa, aí vem as consequências. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai. Para ela era uma honra, certamente ela se sentiu honrada. Ela era uma escrava, uma serva, e agora ia ser mãe. Né? Abrão tomou a serva e ela engravidou. Abrão, né, tomou a sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem, bonito, uma criança nascendo, alegria na casa, festa, cheiro bom, coisa boa, né? Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra a sua senhora, zombando a dela e menosprezando-a, conforme Gênesis 16, 4 e 5. E isso foi ruim, e isso foi mal. Porque tanto houve um erro por parte de Sarai, que queria ajudar Deus na promessa, como agora há um erro por parte de Agar, em zombar de uma mulher que tinha uma promessa de Deus. Então o erro de Sarai trouxe para seu lar o desprezo. O primeiro erro vem de Sarai, mas o segundo vem de Agar. A zombaria, olha aí o que o erro trouxe. Desprezo, zombaria e certamente a tristeza e dor, né? Você se sentir
desconfortável e se sentiu o quê? Se sentiu humilhada diante de uma serva agora que agora é mãe, né, do filho do seu senhor. Olha só, a coisa agora engrossou o caldo, né? No segundo ponto da nossa lição nos diz as consequências de agir por conta própria. A gente vai ver aqui no primeiro subtópico do segundo ponto, conflito familiar. E essa história e a Bíblia não esconde nada de nós, ela deixa tudo claro e mostra os erros dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus, mulheres de Deus, para que a gente não cometemos os mesmos erros. Uma coisa é eu ter um filho com uma mulher que eu amo, outra coisa é eu ter um filho com uma mulher por ter. Esse filho não vai ter o amor do pai de verdade, não vai estar com esse pai, né? Esse pai não vai estar presente e vai ter só sofrimento e dor para esse casal, tá? E para essa criança que vai crescer com traumas irreparáveis para o resto da vida. Então não tardou para a consequência do ato precipitado, houve uma precipitação de Sarai, né? Se manifestarem, não tardou. As primeiras foram a competição e a soberba. Aí começou a haver uma competição entre elas. Tá? A H, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora e agora fria, ingrata e em altivez ela passou a desprezar sua senhora, causando o quê? Mal-estar, confusão, certo? Complicação dentro do lar, aperreio, guerra, luta, né? Veja que coisa difícil. Então, no segundo subtópico do segundo ponto diz a fuga de H. E aqui eu quero trazer uma ideia também da leitura bíblica em classe, que eu achei bem interessante. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se a sua adversária, número 1, dentro da própria casa. Então, diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata. Então, o patriarca responde e disse a Abrão, a Sarai, eis que a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhes, né? Faze-lhes o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu, e afligiu a Sarai, e ela fugiu, né? H fugiu. A Sarai provavelmente disse poucas e boas a ela e botou ela de casa praticamente para fora, não em palavras, mas em atitudes. H e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Veja que coisa terrível, tá? Agora, a sua serva, que engravidou de um filho, que seria um deles também, no deserto, grávida, sem ninguém, com fome, com sede e menosprezada. E é interessante a gente notar que podemos imaginar a tristeza da situação, né? A pessoa grávida, sem comida, sem água, solitária, errante, num deserto castigante. O terceiro subtópico diz Deus entra em ação. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante. Dentro dessa proposta aqui, eu quero ler na leitura bíblica em classe. Então lhe disse, a Bíblia vai dizer aqui, o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de sul, né? E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, que é uma teofania, né? É uma questão de Jesus Cristo em forma antropomórfica, em forma humana. O próprio Senhor Jesus apareceu a ela. Então lhe disse o anjo do Senhor, né, o Senhor Jesus, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Veja que coisa linda, irmãos e irmãs. Aqui a gente vai ver o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, dando um conselho a Agar, falando com Agar e mandando ela retornar para o seu lar, né, para o lar da sua senhora Sarai, e pedir perdão, se humilhar, se arrepender, porque realmente ela tinha falhado com Sarai. Sarai falhou para com Deus e Agar falhou para com Sarai. Tá? E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente e não será contada por números que será. Veja que coisa, que promessa linda, maravilhosa para a vida de Agar, pela misericórdia de Deus, né? Diante da vida de Abraão, que aquele filho também era de Abraão, não era só de Agar. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que conceberás e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. A gente vai observar aqui que essa foi a primeira vez que a Agar é colocada para fora, mas tem uma segunda vez, que a gente não vai falar sobre ela agora, tá? Provavelmente na continuidade da nossa lição.
Então disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberás, né? Terás um filho, chamarás o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. A gente vai ver aqui três coisas interessantes. O próprio Senhor Jesus aparece a Agar, dá um conselho a ela. O próprio Senhor Jesus agora faz promessa, Deus agora faz promessa, né? Deus, através de Jesus Cristo, faz promessa a Agar. E agora ainda coloca o nome da criança, que é Ismael, que tem um significado lindo, de acordo com o acontecimento do fato aqui histórico. E ele será um homem bravo, ainda diz o que, é que vai acontecer ó, na vida dele. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E até hoje está acontecendo isso lá, né? E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Até hoje está lá, Ismael e Isaac. Israel, né? Representando Isaac, e a Irã, aquele povo lá, representando Ismael. Tá? E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és Deus da vista. Ou seja, ela chamou El-Roi, o Deus que tudo vê. Né? Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vês. Ela não olhou para ele, só ouviu. Né? Por isso se chama aquele poço El-Roi, né, que significa em hebraico aí, o hebraico para o português, o Deus que tudo vê. Esse que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho, que tivera a Agar, Ismael, conforme a palavra do anjo de Deus. E era bom da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Então escuta só aqui na continuidade. O Senhor ama a justiça, né? Aqui vai dizer Deus entra em ação, né? Deus é soberano, ele intervém na história, e agora entra a hora de Deus, porque já pensou uma mulher grávida num deserto, sol castigando, errante, sem ter para onde ir, e agora vem a ação de Deus intervindo na história, interferindo na história, porque ele é soberano. É aquilo que eu disse, ele não manipula todo o processo da situação, a ação é humana, mas o propósito é divino. Então vamos lá. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu, foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, como já falei aqui, né, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou a Agar, né, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, e assim por diante. Então o anjo lhe falou, torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Olha aí o conselho. Então a gente precisa aprender que às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, né? Nos humilhar. Olha aí o que, a gente aprende. Pedir perdão, esperar que Deus venha agir em nosso favor. Quantas vezes já pode ter acontecido com alguém no sentido ministerial, sair de um lugar e ir para o outro no tempo que Deus não determinou, e aí ter que retornar, pedir perdão. Quantas vezes isso pode acontecer também no sentido de marido e esposa em alguma questão, né? No sentido de pai e filho, filho e mãe, e pai, e assim por diante, irmão e irmã, certo? Então, tudo isso pode acontecer na nossa vida em outros momentos, mas a ideia sendo a mesma. Então, o anjo lhe falou, torna-te para a tua senhora, né? Então, é importante a gente lembrar que o Senhor tinha uma promessa também para Abraão, mas ele não desamparou a serva que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como nós. Ele podia. Não, Sarai ficou contra mim. Não vou mandar, não. Vou resolver a situação de Agar por aqui mesmo. Não. Agar voltou, pediu perdão a Sarai, né? O Eterno é justo. Também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar, humilhar-se perante a sua senhora, né? E a gente vai ver a condicionalidade dessa promessa aqui. É uma promessa condicional, ainda que o Senhor já teria predeterminado toda essa situação. Então, no terceiro subtópico da nossa lição, diz o Deus que conduz a história. Eu já dei uma adiantadinha aqui sobre isso, mas vou trazer mais algo relevante a essa situação. Vai dizer que o Deus que ouve e vê. Ele é o El-Roi, né? O Deus que tudo vê. Né? Ele é El-Malech-Hamim, né? O Deus cheio de misericórdia. Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, o Deus da provisão, não é verdade? Então, na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael. Olha que coisa linda.
Você tem um filho e o próprio Deus dá um nome a esse seu filho. Que privilégio, né? E outra coisa, é bom lembrar que o nome tinha um significado, que significa Deus ouviu. Deus ouviu o quê? A oração de Agar, a aflição de Agar, a situação de Agar, Deus veio resolver ouvindo o seu clamor. Então Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente em pleno deserto, né? Ela ouviu a sua, ele viu e ouviu, né, a sua dor, o seu sofrimento. Ouviu a sua voz e viu a sua dor, né? O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai, mas também de Abraão, seu servo. A gente vai ver que o Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus, né? Amigo o pai da fé, Abraão, amigo de Deus, né? Então Deus não desprezaria o seu amigo. Se eu como homem, se você como homem não despreza um amigo, não deixa o seu amigo aí vulnerável em todas as circunstâncias, mas está sempre perto, ajudando, dando um apoio, dando uma mão amiga, imagina Deus. Está Deus agora, né, interferindo nessa história magnífica. Então, segundo subtópico do terceiro ponto, tudo conforme a sua soberana vontade. Aquilo que eu já falei aqui. Os tempos de Abraão era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Porém, a idade de Abraão era bem avançada, né? Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Isto cabe a dizer, meus irmãos e amigos ouvintes, e amigos do canal, que se ele teve com 86, o texto vai dizer que ele lá na frente vai ter Isaac com 100 anos. Cabe a dizer que quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14 anos de idade, já era um rapaz, um adolescente. E pensa uma coisa difícil, adolescente, para lidar com criança, né? É por isso que a história vai continuar e a gente vai continuar falando sobre ela aqui. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Para ele, deve ter sido uma experiência muito importante. E em obediência ao que ele dissera, o anjo deu-lhe o nome de Ismael, né? Para Agar, melhor dizendo. Mas aquele não era o filho que Deus prometera, né? Abraão dá o nome de Ismael, mas não era o filho que Deus prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abrão, e que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus, ao controle de Deus. Deus está no controle da história. Deus está no controle da minha situação, da tua história. Mas ele não manipula o processo. Ele permite as coisas acontecerem, mas ele está no controle de tudo. Nunca perdeu o controle, nem vai, porque isso se chama soberania. A hora que ele quiser intervir na minha história, na tua história, na minha vida e na tua vida, na nossa vida, ele intervém. Foi isso que aconteceu aqui. E faz sentido lembrar que aquele não era o filho que Deus lhe prometera, não é verdade? Mas mesmo assim não ficou abandonado, não ficou para lá. Deus é misericordioso. Porém, a gente vai ver aqui a ação humana, né? E vai ver a ação divina por outro lado, certo? No entanto, nada foge dos cuidados, conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação até hoje, irmãos. Agora veja como aquele povo lá, eles levam a sério a questão do crescer e multiplicar. Quanto mais morre gente, mais tem gente ali naquele Oriente Médio, meus irmãos. Já pensou se fosse como o Brasil ou como outra nação, como o Japão, a China, provavelmente, que não tem muitos filhos, que é uma limitação para isso, a nação já tinha acabado. Mas, como Deus falou aqui, que seria numerosa, e continua sendo até hoje, mesmo com tantas mortes, tantas guerras. É interessante lembrar isso. Então, aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como ele permite, ainda que algumas coisas ele não queira, mas ele permite. Tem a vontade soberana e a vontade permissiva, a vontade absoluta e a vontade permissiva. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado um momento em que o filho da promessa, Isaac, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Mas aí veja a questão, vem a questão causativa, né? Eles causaram uma situação puramente humana
para depois vir a situação verdadeiramente divina. Isso aqui lembra aquela história, não no sentido total, mas no sentido parcial, aquela história de o povo escolher Saul, né? E depois o povo queria um rei e Deus ungiu, escolher Saul, e depois vinha a questão de Davi. Porém, com uma diferença grande. Ali é uma questão do povo, né? Um querer do povo, eu digo no sentido do querer. Aqui era um querer humano, né? Mas não era a vontade divina, foi permitido. Então Deus permitiu lá o rei, como Deus permitiu que isso aqui acontecesse, ainda que lá Deus ungiu o rei, mas por uma vontade do povo, não de Deus. A vontade de Deus diz que Davi era segundo o seu coração. Saul era segundo o coração do povo. Né? Aqui, segundo o coração de Abrão e Sarai, teria um filho, e aí teve Ismael. Mas segundo o coração de Deus, a promessa de Deus seria Isaac. Então, Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso. Somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. É coisa difícil para muitos até hoje, é aguardar o tempo de Deus, mas é necessário. Terceiro subtópico e último. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. Olha aí, a gente já falou sobre isso. A cena desperta a compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha, contudo Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos, e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis, trabalhosos, nas aflições, né? Quando ninguém mais vê o que nos aflige, o Deus é o herói, o Deus que tudo vê. Ele vê e ele resolve. Né? Então, nos momentos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos e enfrentamos, precisamos orar, confiar em Deus, experimentando a sua paz, experimentando experiências maravilhosas com Deus, magníficas. Então, obtendo da sua força, conforme Efésios 3,16, Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas antes desse acontecer tudo posso, vem aflição, vem luta, vem provação, e recebendo a sua misericórdia, a graça e ajuda, o Deus soberano em seu infinito amor há de nos acolher. Amém, queridos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos livre de todo o mal. Conclusão, os anos passavam e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora do cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para a sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela, mesmo sendo um homem. De fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa e o plano humano deu errado. Deu certo, aparentemente. Abraão aceitou, né? E o plano humano deu certo, aparentemente. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, né? Aparentemente deu certo, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. E aí a gente aprende uma grande lição para não errar no mesmo erro que Abraão e Sarai cometeu. Eles erraram, Abraão é marcada, essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram, ainda que Deus podia fazer com que ela não tivesse também. Ele é o Senhor que governa a história, e como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê uma boa aula, faça a pergunta ao seu professor, o professor estude a lição verdadeiramente para responder ao seu aluno. Se não tiver resposta na hora, prometa trazer no outro domingo, ou através de uma rede social, tá? Tenha uma aula participativa, para que todos façam com que todos participem da aula, para ficar uma aula gostosa, maravilhosa, porque se só o professor falar, ele pode ser o mais inteligente do mundo, mais inteligente que Salomão, a aula não vai ser boa. Tá? A próxima lição será a lição número 4, que terá o título de A Confirmação de uma Promessa. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal. E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você, e só converse algo se ele puder participar. Tá? O importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai, te louvamos por este momento oportuno. Nos dá uma aula abençoadora domingo que vem. Ajuda teus filhos, alunos, professores. Usa pelo teu Espírito Santo da verdade. Faz lembrar aquilo que estudamos em nome do Senhor
Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo permaneça com todo, agora e sempre, todos dizem amém. E até a próxima, meu querido debaixo do sangue de Jesus. Se inscreva em nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Faça a sua crítica construtiva, dê o seu like lá, tá? Deus abençoe a todos.